Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sem Filtro Cast. Carlos, hoje temos um coronel conosco. Isso mesmo, ele tem se destacado grandemente aí na internet brasileira, tem sido um dos grandes nomes aí da segurança pública do nosso país, que é o Coronel Paganoto. Tudo bem, Coronel? Seja bem-vindo ao Sem Filtro Cast. Fala, pessoal. Bom, prazer ter sido convidado. É muito bom ter a oportunidade da gente poder trocar ideia. Hoje, segurança é o número 1 da demanda, né, da população. Muita gente tem curiosidade e quer expressar suas ideias, as suas necessidades. Então, é muito bom a gente ter espaço para poder conversar, que a grande mídia dificilmente dá, né? Então, fiquei muito feliz e estou à disposição de vocês dois. É um prazer. Carlos e Estevão, tamo junto. Oh, legal. Coronel, acho que a primeira coisa que a nossa audiência, que talvez muitos ainda não conheçam você, quem é o Coronel Paganoto, o que ele defende? Fala um pouco sobre o que nós podemos esperar de você. Cara, é assim, ó, eu comecei a minha carreira pública, vamos dizer assim, né, de servir, com 16 anos. Eu com 16 anos, eu sou filho de professora e pai corretor de imóveis. Não tem nenhum outro militar ou policial na minha família. Hoje eu estou com 52 anos, eu comecei com 16, eu entrei na Escola de Cadetes do Exército, lá na SpaceX em Campinas. E depois de um ano na Escola de Cadetes do Exército, eu resolvi prestar o concurso para a Academia do Barro Branco. Meu sonho sempre foi ser militar. Eu não tinha muita informação a respeito das carreiras. Eu era um adolescente com aqueles pais chucrão, minha mãe trabalhando de manhã, de tarde, de noite em colégio. Então eu não tinha aquele porto seguro que quem já é filho de militar tem, para saber todas as diferenças de carreira, benefícios e parte ruim. E aí eu queria ser militar. E vou te dizer o porquê que eu queria ser militar. Meu pai era um portuguesão, cara, que não dava dinheiro para eu e meus irmãos para fazer nada a não ser estudo. E eu estava naquela fase, com 16 anos, que eu queria grana para me divertir, sair com os amigos, comprar alguma coisa, e ele não dava. Ele falava, ó, quer fazer inglês? Eu pago. Quer fazer colégio bom? Eu pago. Gastar com bobagem... Mas quer curtir? Você quer curtir, tem que trabalhar daí. Ele falava, filho, tem que ficar em casa estudando. Meu pai era assim, velho. E aí, eu, com essa necessidade de querer pegar dinheiro na mão, coisa de adolescente, né? Um dia eu fui conversar com um tio meu falou assim, cara, larga a mão de ser pedinte, miserável, fica enchendo o saco do seu pai por causa de merreca, vai ganhar seu dinheiro. Eu falei, vou ganhar dinheiro como com 16 anos, estudando? Ele falou, vai para a escola que paga para estudar. Eu falei, isso não existe, você é doido, tio? Ele falou, tem, as escolas militares. No colégio militar, você estuda e você recebe salário. Eu falei, pô, aí. Que conselho, hein? Que conselho sensacional que ele deu. Eu nem sabia o que era carreira militar. Aí, cara, eu falei com a minha mãe tinha uma colega que dava aula junto com ela no colégio, que o filho estava fazendo Barro Branco. E aí minha mãe falou, o filho da Carola faz Barro Branco, eu vou te apresentar para ele. E eu fui fazer uma visita para a Academia do Barro Branco, que é um negócio, cara, que para quem nunca foi, sabe aquele lugar que você entra e você fala assim, isso é uma unidade de ensino séria, com ambiente para ensino, com acesso ao que você precisa para se desenvolver como ser humano. Eu não estava falando na carreira militar, eu estava falando na unidade de ensino, entendeu? É igual quando você vai em algumas universidades e colégios, quando você viaja para países desenvolvidos, você olha, você fala, caramba, gostaria de ter estudado aqui. E aí, quando eu vi o Barro Branco, eu falei, pô, é carreira militar que eu vou fazer. Aí eu entrei num cursinho que era o mais forte aqui de São Paulo, tem até hoje, chamado General Teles Pires. A galera da minha turma, que são tudo coronéis hoje, generais, uma boa parte deles fizeram Teles Pires. E aí eu fazia o colégio etapa de manhã, à tarde o Teles Pires e à noite eu estudava em casa. Eu era um nerd de estudar o dia inteiro para poder passar no concurso. Aí, o que aconteceu? Eu acabei passando na Academia do Exército, na Escola do Exército, e no Barro Branco. Só que eu tinha assistido uma aula de uns garotos, porque o que esse cursinho fazia? Ele mandava um cadete da PM
um do Exército, um da Marinha e da Aeronáutica, e lá um dia contar como era a vida deles nas academias. E eu, assistindo essas palestras, um deles virou para mim e falou assim, ó, o Exército é a grande força militar do país. O resto é menos poderoso, vamos dizer assim. As polícias militares são forças auxiliares. E botou na cabeça da gente, tudo jovem moleque, que tinha essa hierarquia das forças. E eu acreditei, né? É uma grande bobagem, uma mentira, não é assim. E aí eu acabei, na hora de escolher, optando pela do Exército. Só que ao fazer esse 1 ano de Exército, eu peguei um Exército completamente desvalorizado, sem verba. A gente dava tiro a seco, a gente não teve quase nenhuma instrução motivada, por exemplo, com carros de combate, com obus fazendo disparo, com equipamentos que motivasse você falasse assim, porra, mano, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Era aquela vida militar de ralo o tempo todo e muito estudo. O estudo nas academias militares não é para qualquer cérebro, tem que estudar muito mesmo. E aí, quando chegou mais ou menos em outubro, eu já tinha mais uns 4 colegas na Academia do Exército que são paulistas, e eles queriam retornar para o Estado, porque a minha turma de Exército tinha uma conversa que nós íamos ser todos deslocados para a região norte e fronteira. Eu sempre fui muito próximo da minha mãe e dos meus irmãos, eu comecei a ficar com barulho de trem na cabeça. Falei, porra, eu vou me afastar completamente da minha família. E aí a gente montou um grupinho de estudo dentro da Escola do Exército para estudar de novo para a Academia do Barro Branco. E nós prestamos, todos passaram novamente, e aí eu acabei pedindo baixa na primeira semana das Agulhas Negras e vim para o Barro Branco. E aí eu começo a minha história na polícia. Quando eu me formei, eu fui comandar, e é interessante, cara, que se você ver fotos minhas de formado, eu tinha 21 anos, eu parecia um chassi de grilo magrelo, um moleque raquítico, porque você só rala e come, não tem guloseima. É de manhã aquele café, estudo, almoço correndo, estudo e ralo militar e de educação física, então você só emagrece e corre. Aí eu fui parar na área centro da cidade aqui de São Paulo. E eu fiquei lá 1 ano e 8 meses. Desse 1 ano e 8 meses, foi 8 meses comandando o radiopatrulhamento, que é o Comando Força Patrulha, que chama. Você faz a gestão das viaturas que atendem 190. E depois eu fui para o tático móvel do centro, que é a galera que só vai para as ocorrências mais graves. Aquele tático, viatura grande, 4 polícia, armamento pesado. Só que eu tive uma sorte, aí tem aqueles desígnios de Deus, né? Tem muito Deus na vida da gente. Eu não sou os religiosos fervorosos, não. Pelo contrário, eu deveria praticar mais o culto. Eu pratico muito dentro da minha casa, nas minhas orações, fazendo umas leituras, mas eu não vou muito em templo, vamos dizer assim. Aí, o que aconteceu? 55 policiais da rota foram expulsos da unidade porque tinham ocorrências com resultado morte. Naquela época, o governo... Deixa eu ver que eu não quero traçar palavras ruins aqui. O governo maléfico, vamos dizer só assim, para a segurança pública, que durou só 20 anos aqui em São Paulo, de um tal de PSDB, ele arrebentava os policiais que tinham ocorrência com resultado morte. Por só 20 anos da minha carreira eu passei por isso. Eu e uma quantidade de policiais aqui que são muito operacionais e gostam de ir para cima. E aí, cara, esses 55 policiais, eles foram jogados na área centro, nos batalhões do centro. E por que eu uso a palavra jogado? Não é porque eu não valorizo esses batalhões, porque foi onde eu comecei. Eu gosto dos batalhões do centro. O problema é que o centro era utilizado antigamente como batalhão castigo. Então, todo policial que ia para a área centro de São Paulo se sentia castigado. Entendeu? Era muito difícil trabalhar no centro da cidade. Por quê também? Porque o centro da cidade, ele tem um trânsito infernal.
ele tem uma confusão de gente a pé andando, fazendo todo tipo de coisa. Uns apressados trabalhando, outros estudando, e uma grande parcela deles de vagabundo vadio fazendo porcaria no centro. Pequenos furtos, estelionato, tampinheiro, todo tipo de pequenos delitos tem no centro, porque a quantidade de gente abaixo da linha da pobreza fica perambulando no centro. E nesse mesmo centro estão grandes forças econômicas e jurídicas e religiosas. A gente tinha um braço de uma determinada religião que o objetivo da vida daqueles líderes religiosos era ficar arrumando confusão com a polícia toda vez que prendia um moleque infrator. Eles ficavam... Nesse nível. Sempre. Mas como assim? Ficava alguns membros dessa igreja ali na praça, como se fosse, e cada vez que acontecia alguma coisa, eles interviam, isso? Isso. Enquanto o moleque estava lá se acabando de cheirar cola, eles não faziam nada. A hora que o moleque levantava e furtava uma correntinha, o policial corria atrás, prendia, vinha o grupinho querer arrumar um escândalo, colocar a população contra os policiais e depois corria para fazer denúncia na corregedoria. Era muito... E tu acha, coronel, que eles faziam isso com qual objetivo? Questões políticas? Questões políticas, né? Porque a grande maioria desse pessoal... eu não estou falando daquele religioso que conduz o seu templo na sua comunidade com a finalidade de pregar palavra. Esse, não importa a crença, o espírita, o católico, o muçulmano, o evangélico, esse que está exercendo a liderança religiosa para pregar a palavra do bem, não vou nem falar de Deus, porque cada religião às vezes tem um Deus. Para pregar a palavra do bem, eu sou a favor de qualquer religião que pregue a palavra do bem. Agora, aquele que usa o viés religioso para montar uma ONG, para ganhar dinheiro público, aí, meu amigo, aí começa as baixarias. Porque o que acontece? No momento que ele começa a conflitar com os órgãos de segurança pública, pessoas ligadas ao tráfico se aproximam e fazem parceria. Aí vira aquela simbiose do mal. A única coisa que essa galera não quer é resolver problema. Vamos entrar numa coisa polêmica, então. Você já levantou a bola para isso, vamos tratar sobre isso. Deixa eu só terminar a carreira bem rapidinho para vocês entenderem. Lá, então. Aí, como eu conheci esses caras que tinham acabado de vir da rota, esses caras foram para o meu tático móvel. Eu era um moleque aprendendo a trabalhar como patrulheiro de rua com os rotarianos, só que eles me indicaram lá na rota. Eles ligaram lá e falaram: rapaziada, tem um moleque novo aqui, um comandante, que ele se bem lapidado, ele vai virar comandante de rota. Aí eu fui indicado. Então eu fiquei só 1 ano e 8 meses comandando no centro, e aí já fui para a rota. Na rota eu fiquei 5 anos comandando pelotão de rota, que é a parte mais operacional. Eu trabalhei na matutina, na vespertina e na noturna. Os 3 horários da rota eu comandei tropa lá. Depois de ter eu tenho algumas ocorrências de vulto e com resultado morte na rota, isso vai te arrebentando. Toda vez que você descobrir que tem um policial que ficou muitos anos na rota, ele tem pouca ocorrência com processo. Ou ele é filho de alguém. Se você não tiver pai e mãe com pedigree e você tiver ocorrência com resultado morte, eles te transferem. Caraca. Então, eu consegui me manter lá por 5 anos. Nesse finalzinho, eu já estava com um problema muito, muito complicado ali de perseguição em razão desse assunto, e eu precisei sair. A minha mãe, pouca gente sabe disso, minha mãe dava aula num colégio público aqui, bem simples. E o que minha mãe fazia aos sábados, junto com o capitão da PM? Eles faziam uma espécie de um cursinho para quem quisesse prestar para a Polícia Militar e davam aula gratuita. E o comandante da rota, quando eu estava nessa época com esses problemas, foi um dos caras que minha mãe ajudou
que minha mãe incentivou, e esse cara gostava muito de mim. E ele, então, me ajudou a sair da rota, mas ir para o Comando de Operações Especiais. Então, eu estava há 1 ano no Comando de Operações Especiais, quando o comandante-geral da polícia me chamou e falou assim, ó, você vai montar um grupo pequeno de policiais e você vai se infiltrar na facção no PCC. E aí eu fiquei infiltrado 2 anos, com mais 7 policiais. E como é que funciona essa infiltração, coronel? E, rapaz, isso é uma história para um podcast inteiro, mas depois eu dou uma pincelada. Depois você dá uma pincelada, por favor. Dou uma pincelada. Depois desses 2 anos infiltrado, eu fui de nota de 0 a 10 de esculacho, mudou o comando da instituição. Quem assumiu resolveu me destruir para servir como exemplo. Eu e os meus 7 amigos que trabalhamos 2 anos infiltrado, eu fui jogado para assinar certidão no centro administrativo. E com requintes de crueldade no trato por parte da minha chefia lá. Eu era tratado como se eu tivesse praticado crimes hediondos nessa unidade. Eu fiquei 1 ano e 8 meses sendo esculachado na função administrativa lá. Porque a função administrativa, eu não tenho nada contra, até porque se a parte administrativa da PM não existir com os caras técnicos, a gente não recebe salário, não tira férias, não tem licença-prêmio, não aposenta, você não consegue direito nenhum apostilado no seu assentamento individual. Mas o problema era a forma de tratamento. O comandante, à época, me tratava como se eu fosse um lixo só porque eu tinha esse histórico combativo. Aí, eu tinha também um probleminha que eu sou obrigado a não ser hipócrita e assumir. Eu sou militar desde os 16 anos. Se eu estiver conversando com o comandante, eu falo sim, senhor, não, senhor, e cumpro a ordem legal. Eu sou assim, até hoje. Mas se ele me perguntar o que eu acho, eu falo. Eu não falo o que ele quer ouvir, eu falo o que eu acho. E essa foi uma característica minha na polícia que incomodou demais. Enquanto a grande maioria só fala o que o comandante quer ouvir, várias vezes eu respondi para o comandante assim, o senhor não perguntou? O senhor queria saber, eu estou falando o que eu penso. Aí o senhor faz o que o senhor quiser, mas eu não concordo por isso, isso e isso. E tem muita vaidade? Tem muita vaidade na polícia? Não é que tem muito, é só vaidade. É impressionante, cara, como é que vários grupos, né? Por exemplo, você vê professores, você vê isso em vários grupos, mas a polícia é um local que não deveria ter, digamos assim. Mas sabe qual é? Você sabe, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada disso, mas às vezes eu fico fazendo uma análise, tentando entender, né, o porquê dessa parte que é a que gera mais sofrimento nas carreiras policiais, o porquê disso. E é muito difícil também você querer criar uma quebra nisso que eu vou te falar agora. Mas as carreiras que têm títulos e hierarquia, e não tem como não ter, viu? Porque a gente anda armado. É outra coisa que eu posso falar para você depois o que eu penso. Mas é assim, ó. Carreiras que têm títulos, objetos, desenhos e títulos, eles têm muito significado. Então, por exemplo, você já viu algum delegado dar uma entrevista sem o bolachão vermelho, polido a parte de dentro, bem dourado, escrito delegado bem à mostra? Ele faz questão de mostrar aquele negócio. O oficial da Polícia Militar, se pudesse, tem cara que ia ter tanta medalha que ele ia ter problema de coluna, pendurada na farda. Eu acredito. Então, essas carreiras que tem farda ou uniforme, porque não vem falar de farda não, que tem uns policiais civis e guardas municipais que eles às vezes estão com mais coisa pendurada do que o PM. Então, essas carreiras que tem uma estética com penduricalhos que significam algo, começam a criar uma vaidade de título, que tem cara que chega a entrar com ação na justiça dizendo que ele quer ser chamado de excelência. Entendeu? Eu já vi muito parecido, coronel. Eu trabalhei por alguns anos em um departamento prisional, né, junto com a polícia penal. Obviamente eu estava no setor, na parte jurídica, né?
E eu me lembro que tu tinha muito contato com os policiais penais e era muito interessante que tinha dois grupos, né? Era rachado aquele. Por isso que eu nem vou citar o departamento, né? Era rachado. Era uma briga de vaidade gigantesca entre aqueles policiais para quem ia ser o chefe de segurança e o coordenador do departamento prisional daquele presídio. Então, assim, era uma briga gigantesca. Você via eles assim o dia todo passando e discutindo e criando narrativas um contra o outro. Então, não é só lutar contra o crime, muitas vezes é lutar dentro da própria casa. Isso é muito complicado. Não, é muito pior, cara. Lutar contra o crime é fácil. A luta interna é bem pior. A luta contra o crime não é difícil. A luta contra o crime não é difícil porque é o seguinte, você sabe quem é o ladrão. E você sabe como ele faz. Você olha para ele, olha no olho dele e avalia o comportamento. Se ele tem volume na cinta, se ele está com a mão escondida, a hora que a mão dele aparece o que tem na mão, e dependendo do que ele fizer, você senta o dedo nele. É fácil. Se ele ficar de boa, você mete o grampo, leva para o DP e o sistema vai fazer o que sempre faz, que é quase nada do cara ficar pouco tempo preso. É fácil. O problema é o interno. O interno, teu coleguinha está dando tapinha nas suas costas, está te destruindo com a chefia, e a chefia dá ouvido porque está lá dentro da bolha. Ele quase não dá ouvido porque está no chão de fábrica, ele dá ouvido para os que estão na bolha. De sapatinho, calça folgada, bem vestidinho, falando juridiquês bonito. Esses caras, eles vão igual papagaio de pirata nos que tem poder de decisão. Eu vou fazer uma parte aqui. Eu tenho uma ocorrência que eu fiquei 2 dias com uma tropa aqui numa área muito perigosa aqui da Zona Sul. A gente recebeu na madrugada que eles iam fazer um assalto num supermercado, 15 caras armados de fuzis. E por que foi esse poder todo? Porque eles queriam os caixas eletrônicos que estavam dentro do mercado. Eles chegaram nos carros com maçarico para derreter os caixas eletrônicos, tudo. Detalhe, o supermercado era parede com a delegacia. E os caras, mesmo assim, iriam tentar fazer essa brincadeira. Não, eles foram, os 15. Tem vídeo, tem tudo. Caraca. Só que o que acontece? Tinha público interno envolvido. E alguns desses policiais que estavam envolvidos, a informação vazou para nós, na véspera. E eu estava na supervisão nessa área toda, nessa noite, eu coloquei algumas viaturas de tático, viaturas pesadas com fuzis, na rua de trás para confirmar se eles iam ou não, e eles foram. Então você imagina o que deu. Bom, não bastasse as 3 viaturas que eu coloquei, eu e mais 3, um tenente e 2 do tático, um pelotão de rota encostou nesse dia no apoio, comandado pelo hoje deputado Meca. E nessa troca de tiros, morreram 5 marginais. Um abençoado, com essas roupinhas confortáveis no ar-condicionado, foi no ouvido do comandante da polícia e falou assim para ele: comandante, querido comandante, esse capitão aí, ó, toda vez ele arruma confusão. Onde ele tá, tem morte. E outra, viu? Se ele sabia da informação antes e mandou viatura, ele armou uma emboscada. Meu amigo, foram 3 gigantes lá. Eu só não saí de lá preso, porque eu acho que os caras ficaram assim, se a gente prender ele agora, vai dar um barulho na imprensa, vai ficar pior do que já está. E é o escracho de 15 vagabundos de fuzil ter coragem de assaltar um mercado que faz parede com o distrito. Eu acho que esse escracho da coragem da criminalidade já é uma porcaria. Mas a gente prendeu o capitão só porque ele montou a operação, vai ficar ruim. Então não me prenderam. Mas vocês não têm noção dos próximos 3 dias dessa ocorrência que eu passei. E aí eu imagino. Então, os vagabundos que morreram, eu não fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado com a política. Entendeu?
Sim, porque politicagem que depois vai acontecer fora. Eu estava comandando num batalhão relativamente perto da minha casa, mas de alto índice criminal, violento, que poucos comandantes gostam de trabalhar, só os patrulheiros. E ainda assim eu estava com medo de tomar um pé na bunda e parar na divisa do Estado. Ô, Coronel, só uma pergunta dentro disso que você falou. Assim, eu acho muito interessante o fato de que assim, o mercado dividia parede com o distrito. Será que daqui a pouco esses caras aí, não sei se era uma facção, que eram só bandidos tradicionais, mas não é estranho, cara, eles assim, de fato, terem não só coragem, mas talvez a certeza de que não ia acontecer nada, cara, do lado de um distrito? Será que daqui a pouco não tinham ali É muito estranho. Quando você falou que dividia a parede, eu acho muito estranho os caras ir direto do lado digamos assim, da polícia para fazer um roubo, a não ser que eles tenham talvez algum contato que avisasse ou algo do tipo. E é aquilo que você falou, tem muita gente dentro da polícia que às vezes tá ali para, às vezes, atrapalhar, ao contrário de estar ajudando a população. Que no caso você se demonstrou nessa operação alguém que tá do lado do povo. Por quê? Porque você estava lá para batalhar e lutar contra esse assalto. Então você se demonstrou como alguém que de fato estava fazendo alguma coisa. Mas será que alguém ali dentro não estava, de certa forma, eles estavam mais seguros? Eu já te falei que tinha público interno envolvido. Tava, isso aí. Esses caras foram lá. E foram encontrar, e foi descoberto quem estava metido com eles? Esse policial, infelizmente, que era alvo da investigação, não deu para chegar na confirmação se ele estava realmente envolvido ou não, porque ele acabou sendo vítima de tentativa de latrocínio, ele tomou vários tiros e hoje ele é paraplégico. Mas não foi possível comprovar a participação dele. Mas a informação chegou para a gente e a informação se confirmou. Isso é uma coisa interessante que você tocou, que eu nunca falei. Que é assim, as pessoas têm que entender que o mundo real não é o mundo jurídico. Sim, exatamente. O mundo jurídico é aquele em que você consegue apresentar para um promotor e para um juiz provas, e provas com respeito de cadeia de custódia. E aí eu vou te explicar. Por exemplo, assim, chega uma pessoa, procura um policial e fala para ele assim: viu, fulano de tal está envolvido com uma quadrilha aqui do meu bairro e eles vão roubar um mercado. Só que se você falar que eu te falei isso, eu nego. Eles vão me matar. Você não tem como produzir essa prova. Você só processa essa informação. Porque se eu falar assim, não quero saber, agora que você me falou, eu vou pôr no papel. Aí você chama ele para ser ouvido. Viu? Você lembra aquele dia que você me falou assim, assim? Ele vai falar, não, você entendeu errado, eu nunca falei isso. Isso na mão de um advogado fuleiro, porta de cadeia, ele quebra. Então, tem uma tonelada de informações na mão da polícia. Mas informações que vão virar provas com poder para dar a um juiz e a um promotor uma decisão de condenação, isso reduz para um negocinho pequeno. Você está entendendo? Então, é assim, eu falar para você que nós temos alguns casos de desvio dentro da instituição, quando a gente está na ativa, quando a gente está trabalhando, a gente não pode ficar expondo a nossa instituição falando esse tipo de coisa. Mas a gente não pode ser hipócrita. Nosso presídio está lotado. O presídio da Polícia Civil está cheio. Tem guarda sendo preso de vez em quando. Ou seja, é óbvio que numa instituição com salário baixo, quem quer trabalhar na polícia é filho de rico. Só vem gente querer trabalhar na polícia, a grande maioria. Isso que eu ia perguntar. Tem gente que está cooptada. Você acha que não vem gente com a cabeça fraca, que chega uma hora que está todo endividado, todo ferrado, o crime vai lá, alicia, ele não cede?
Claro que cede. Então, nós temos dentro das instituições policiais, e eu vou te dizer, hein? Eu estou sendo honesto com o meu segmento. Mas tem outros segmentos aí, principalmente na área da justiça, que também tem gente já comprometida. Sim. Tem bastante. Tem bastante mesmo. E eu tô te falando da cooptação pobre, hein? Aquela de dar uma merrequinha toda semana. Você imagina quando chega nos milhões. Aí nós estamos vendo as coisas. Aí nós estamos vendo aí no ambiente político, no ambiente do crime de colarinho branco, o que nós estamos vendo. Agora, se os caras conseguem resolver crimes de desvio de bilhões, você acha que ele não consegue cooptar um soldado, um investigador, um guarda que estão com a vida toda destruída porque o salário não paga as contas? Não, pois é. É que, viu, eu acho que esse exemplo que você deu é perfeito, porque, de fato, para os caras ter coragem de fazer algo como você trouxe aí, os caras tinham que ter alguma garantia que não ia acontecer nada com eles, tá entendendo? Porque... Sabe que aconteceu uma coisa engraçada nisso que você está falando aí. Eu fui depor e estava todo mundo querendo me bater. É muito interessante, porque na rota, o capitão Meca, na época, e os tenentes estavam sendo chamados na Câmara Municipal para ganhar medalha pela ocorrência. E eu que fui o gestor, porque eu comandava a área, recebi a informação e tive que organizar tudo isso e depois ficar com a consequência do dia seguinte, porque a quadrilha tinha 15, morreu 5 só. E tinha gente da área de segurança pública envolvida. E eu estava lá. Eu fiquei lá mais alguns anos. Então, é assim, ao invés de eu ter sido protegido porque botei minha mão no vespeiro, a estrutura forte da polícia, que era a rota, me ajudou no dia, arrebentou, saiu, ganhou medalha, ficou tudo bonito na imprensa para eles, e eu fiquei com meia dúzia dos meus irmãos lá que segurava o reggae, vamos dizer assim, tá no ninho das cobras, e nós ficamos meio que largados. Não só largado, como o alto comando da instituição da época, que é bem diferente do atual, batendo, entendeu? A gente tentando se proteger, justificando cada ato, como é que foi, o que foi, por que aconteceu, quem era o suspeito de envolvimento, o que a gente estava fazendo, ou seja, não é fácil, cara, é muito difícil. E quando eu fui depor na Polícia Civil, tava uma comissãozinha lá de delegados, louco para me arrebentar, porque essa situação à época expôs, né, cara? Essa pergunta que você fez, todo mundo fez na época. Como que os caras têm coragem de roubar um mercado que é no quintal da delegacia? Todo mundo fez essa pergunta na época. E os delegados que foram me ouvir estavam putos. Aí, a delegada que estava louca para me dar voz de prisão no depoimento, virou para mim e falou assim, o senhor o senhor deve estudar pouco, o senhor tem pouco conhecimento de leis e normas. E eu sentado olhando para a cara dela sozinha, aquela comissão em volta, tudo me olhando com um olhar bem amistoso. Aí ela falou assim, o senhor não sabe que existe uma norma da Secretaria de Segurança Pública que grandes operações da Polícia Militar têm que ser dada ciência para o delegado de polícia? Que resposta você daria para ela, para essa pergunta? E isso em depoimento, hein? Que ia para o processo. Que resposta você daria para ela? Olha, numa situação dessa, eu acho que ela merecia, na verdade, até um silêncio, né? Pedir escusas, porque, pelo amor de Deus, cara. Eu olhei para a cara dela, pensei exatamente o que você pensou, falei, pô, ela perdeu a oportunidade de ficar quieta, né? Mas já que ela quer, eu vou responder. Falei, ó, doutor. Mas hein, ô coronel, tu não acha assim que, por exemplo, quando tu vai depor nesses casos que são difíceis, às vezes os juízes, eles já não vêm com uma intenção pronta, porque a mídia também já está espalhando tudo que aconteceu, eles já não vêm com uma intenção pronta, vou me livrar, vou condenar esse cara para que a gente só deixe apaziguado o que aconteceu e que saia, entendeu? Não pensando realmente no que seria a verdade. Não há isso, por conta da mídia também. Eu vou falar agora um sentimento pessoal de quem trabalhou 35 anos com polícia.
a grande maioria dos juízes, eu não sei que máquina que tem dentro das escolas da magistratura que conseguem fazer esses caras ficarem quase que completamente alheios à conjuntura de violência e eles ficam praticamente técnicos. Eles pegam provas, chegam a uma conclusão, usam as regras do processo penal, definem sentença ou absolvição. Tudo técnico, manja. Eles não... A grande maioria das vezes, quando você vai ver, eles são técnicos. Mas eu já vi alguns casos que você percebia que estava extrapolando a técnica e havia uma tendência maldosa. Mas é muito raro. A grande maioria não parte para essa indecência. Eles são técnicos. Às vezes você vê um resultado que você não concorda. Por exemplo, você pega um cara, fazer um roubo à residência, onde ele esculacha, ele destrói aquela família, é altamente agressivo, já tem histórico, caramba, 4, você vai ver o cara condena o vagabundo a 6 anos. Que ele vai puxar 1 ano no fechado e já sai. Você fica indignado. Só que quando você abre o Código Penal, você pega o Código de Processo Penal e você pega a sentença daquele juiz foi exatamente o que a lei prevê. Ponto. Aí você vai falar, mas eu pego às vezes outro juiz que ele mete 12 anos no cara. Esse juiz, o que ele fez? Nas causas de aumento de pena ou agravantes, ele foi mais rigoroso. Esses caras são exceções. A grande massa dos juízes, eles são aquele técnico isento de calor, de emoção. Ele tipo assim, eu não vivo no mundo deles. Eu vivo na minha bolha e eu uso a técnica. A técnica qual é? Está aqui no Código Penal, está aqui no Código de Processo Penal, eu vou seguir a norma. Aí eu vou falar, pouca parcela, mas pouca parcela mesmo. Eu não estou sendo puxa-saco aqui não, porque é a minha vivência. Uma pouca parcela, às vezes você vê o cara muito mais conectado com o advogado do que com o promotor de justiça. E você vê que está a todo tempo tentando melhorar a situação do vagabundo. Mas, de certa forma, para vocês, complica um pouco na hora de vocês aplicar o trabalho de vocês. Porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, foi mês passado, teve um caso que assim, chamou muita atenção no estado, que foi assim, surgiu uma ocorrência na casa de um agricultor, os policiais foram até lá, o agricultor achou que os policiais eram os bandidos acharam que o agricultor também era o bandido, então acabou que os policiais acabaram matando esse homem. Só que no final foi tudo mal entendido que, na verdade, nem era, tipo, das duas partes se confundiram na hora de julgar algo assim. Porque vocês, quando vocês estão na frente de batalha, o caos é totalmente diferente do que o juiz vai ver, entendeu? Então, como que não seria às vezes interessante ter juízes que estivessem, por exemplo, é complicado falar isso, mas juízes que entendessem mais do dia a dia do policial para julgar esses casos. Só antes do coronel responder, só para me agregar também uma informação nessa pergunta tua, o senhor também é formado em Direito, né, coronel? O senhor tem bacharelado em Direito. Eu também sou formado em Direito. O que eu percebo? Eu acho que, assim, muitas vezes, pelo menos vendo isso em colegas, vendo também no dia a dia, aquilo que você falou, você está totalmente correto. As pessoas chegam num fórum, elas têm 1 milhão de processos, que praticamente elas não dão conta, porque você tem um sistema aí que não ajuda, você tem poucas pessoas trabalhando para muito processo. Então, assim, eu vejo muita gente fazendo com a barriga, empurrando, né? Não, nós vamos fazer de qualquer jeito porque você não tem tempo suficiente para conseguir atender tanta gente. Então, assim, e outra coisa, o que você falou faz todo sentido, porque não tem vivência. Vou dar um exemplo, o senhor é formado em Direito, o senhor viu como é que é a parte técnica, mas o senhor tem o dia a dia de um policial que está vivenciando e vendo de fato isso, coisa que um acadêmico de direito não tem a menor noção, não tem a menor ideia, porque ele está acostumado o quê? Pegar o vademecum dele, sentar, ler a lei
E ele não vai saber como que é o dia a dia do policial. Ele vai se acompanhar o quê? Pela mídia. Ele não tem essa noção do dia a dia. Isso acaba, digamos assim, causando todos esses problemas. O que o senhor acha que deveria ser feito, coronel, para mudar isso? Porque, querendo ou não, de certa forma, a parte jurídica, ela caminha junto também com o trabalho do policial. Então, precisa achar um meio termo que não torne a vida dos policiais um inferno. Como o senhor disse, o que vocês estão fazendo ali, de fato, é ajudar a população, é colocar a vida de vocês em risco. Imagino que vocês têm família, né? Imagino que nessa situação que o senhor tenha passado, imagina a complexidade, né? O senhor tem família, correndo o risco de perder o emprego, as ameaças que o senhor sofreu. Então, assim, como é que fica? Então, o que o senhor diria como uma solução, talvez uma proposta de solução para talvez o acadêmico de direito, aquele que está ingressando agora, que ele possa se aproximar da polícia, ouvir, ter essa vivência talvez mais próxima? Então, cara, é assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Concurso de Ministério Público, magistratura, são concursos dificílimos. Dificílimos. Mas assim, ó, a não ser que tenha uma fraude gigantesca, que eu nunca vi, não passa o estudioso mediano. Não passa. De duas uma, ou o cara é muito inteligente, ou o cara é estupidamente estudioso. Não existe uma terceira via para você ser promotor de justiça ou magistrado. Beleza? Quando você vai pegar o universo dessas pessoas, dificilmente você vê pobre. Origem pobre, humilde. Por quê? Um cursinho hoje voltado para essas carreiras já é caro. Uma faculdade muito barata, dificilmente você tem um ambiente e qualidade de professores com exigência tão forte ao ponto de abrir mão da necessidade de fazer um cursinho e já passar direto num concurso como esse. Toda a sistemática para você atingir o objetivo de passar num concurso como esse, ela favorece o filho do rico. Com ainda mais um fatorzinho, e com DNA. Procure as pessoas que são dessas carreiras, raramente eles não têm alguém dessa carreira atrás. Entendeu? Então, eu vou fazer para você entender bem o que eu quero dizer, é o seguinte. Eu e o Marcelino recentemente fomos convidados para conhecer um condomínio aqui em São Paulo, no interior, uma cidade do interior, para fazer uma palestra sobre segurança. Quando eu cheguei no condomínio, o condomínio parecia que eu estava entrando no banco central, mas não no banco central, no cofre. A portaria, eu nunca vi coisa igual. Quando eu entrei no condomínio, assim, campo de golfe e um lago que não pode... Quando você vê o campo... Um lago Quando você vê o campo de golfe, você já sabe que é outro público. Quando eu vi aquilo tudo, que para mim parecia que eu estava andando na Suíça ou em Beverly Hills, eu virei pro cara e falei assim, pô, deve morar um monte de MC aqui, né? Artista das redes de porcaria de TV, só milionário. Ele falou, não, esse tipo de gente não entra aqui. Nem se chegar com uma carreta lotada de dinheiro, a associação que lidera aqui, eles não deixam entrar esse tipo de gente aqui. Eu falei, ué, mas quem que mora aqui? Um tipo de gente que mora ali é ligado a essas carreiras. E aí eu falo para você assim, ó, a pessoa que nasceu num condomínio, foi morar num condomínio como esse, vai dali para o fórum. Ele não sabe o que é dentro de uma comunidade. Ele nunca viu. Ele só vê o humilde, o pobre, na audiência.
Mas ele nunca entrou num barraco para ver que tem um monte de gente que come e não lava a panela, e você entra na casa, a panela está lotada de barata, e ele faz a comida ali de novo. Ele nunca abriu um armário que é destruído dentro de um barraco, é um pedaço de armário, e quando ele abre, as roupas parece uma massa de cimento, onde o cara tira um pedaço daquela roupa que está parecendo um copinho de Yakult e veste e sai para a rua. Essa realidade da extrema pobreza, convivendo de forma simbiótica com o crime, esses caras nunca, eles só ouviram falar no depoimento, eles nunca viram. Então, aqueles que são realmente decentes e têm no coração, na religião ou em qualquer lugar, o intuito de fazer justiça, que esse é o objetivo número 1 de quem lida com coisa jurídica. Quando ele está imbuído de fazer justiça, mesmo não tendo vivido, ele sabe que aquele vagabundo, se ele não sofrer uma represália, uma cadeia que sirva de exemplo para aquele resto todo onde ele vive, que quem faz aquilo tem que ficar fora do convívio com quem é de bem, ele é rígido, ele mete uma sentença. Mas o alienado que nunca viu, não sabe o que é a maldade no seu grau mais intenso lá nas comunidades, ele acha que aquilo é um coitadinho que não teve chance na vida. E ele fica dando pena pequena, ele dá um monte de benefício, ele concorda que cadeia não faz bem para ninguém, então é melhor ficar solto. Só que é o seguinte, amigão, fora dos muros gigantescos, cheios de segurança onde esses caras vivem, quem vive num bairro comum, numa cidade comum, você sai para comprar pão, você toma tiro na cara. Tá desse jeito. Então existe ali um abismo, às vezes, entre muitas pessoas com alto poder de decisão e polícia não tem poder de decisão. Quando eu falo isso, cara, eu sou esculachado pelos meus colegas. Policial de rua, não os que estão guardadinhos lá dentro fazendo cartório, porque esse vai decidir o que ele vai pôr no relatório, no indiciamento, esse decide. Mas o policial de rua, qual que é a função dele? Para com a porra toda, põe dentro da viatura e leva para quem vai decidir. Vai pôr nas minhas costas? Nem ferrando. Nem ferrando. E tem outra coisa que eu vou falar para vocês também. É assim, ó. O modelo de segurança pública no nosso país é errado. 2 polícias só tem em 3 países no mundo. O resto todo tá errado e nós 3 estamos certos. 3 países de 5ª categoria. Em termos de segurança pública. Porque se o nosso país estivesse nadando na coisa boa em termos de segurança pública, poucos crimes, pouca gente presa, pouca violência, eu ia falar, nós somos um país de primeiro mundo em segurança pública. Mas nós somos uma porcaria em segurança pública. E aí você vai falar, mas nós somos uma porcaria por causa de vocês que são polícia. Não, a polícia nunca prendeu tanto na vida, cara. A gente não consegue almoçar, tomar café, jantar em alguns lugares. Não para a ocorrência. O polícia está exausto. Ele está trabalhando 12 horas no horário de serviço e mais 8 no horário da folga. Ou seja, tem demanda o tempo todo. O tempo todo tem demanda. E a polícia está prendendo. As cadeias estão lotadas. Onde que está o erro, cara? O erro está em quem não está prendendo? Ou seja, Brasil, ele vai levar 100 anos para resolver isso. Ninguém vai resolver isso rápido. Quem está falando que vai resolver rápido quer voto. Quer voto. E tem um monte de tonto que acredita. Tem que mudar um monte de lei penal, um monte na parte do Código de Processo Penal. Tem que ter algumas atitudes que façam com que o Poder Judiciário, o Ministério Público, se aproxime um pouco mais da polícia operacional. Não é o esquinho de terno. É tipo assim, vamos de vez em quando sentar num auditório e conversar com os policiais militares, ver como que é a vida deles. Vamos ver o que eles estão passando na rua. Entendeu? Vamos aproximar. Você acredita, cara, que tem grandes lideranças que defendem tese
Olha que absurdo, cara. Defende tese de mestrado e doutorado e pregam como se fosse ideologia em universidades que as polícias militares não podem, não devem e usurpam quando cumprem mandado. Cara, a discussão hoje em dia é assim: quem mais eu posso ter para aliar nessa luta contra o crime? Se um juiz está expedindo um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, qualquer mandado que o juiz esteja expedindo, você está representando esse juiz e cumprindo. E tem um monte de cara que fica puto. Não, a polícia não pode, eles não são investigativos, não deve fazer. E até pelos bandidos saberem que crimes mais básicos, eles vão ser soltos logo, o cara rouba 10, aí a polícia vai lá, prende ele chega lá, o cara é liberado antes mesmo de vocês terminarem o relatório. Mas isso acontece porque a guerra por poder de decisão, ela é tão escrota que ela não enxerga o mal que está fazendo para a população. Exato. E aí eu não estou falando que é uma só, a PM tem os problemas, a Polícia Civil tem os problemas, as guardas têm problemas, e não se senta de forma honesta, decente, esquece o bolachão, esquece as medalhinhas estrela, esquece os pets de põe em uniforme, para com essa palhaçada toda, deixa isso pro dia a dia, para as festinhas, mas vamos sentar cabeças sérias e vamos falar assim, pessoal, o que nós temos que mudar nesse modelo? Todo mundo contra o crime. Aí vem os caras para ganhar voto e fica assim, não, mas eu defendo a integração. Integração é o... Não existe, mano. Isso é na hora da TVzinha para fazer uma propaganda e falar que deu certo. Prende. É óbvio que vai prender. Se eu juntar 10 viaturas da PM, 10 da Polícia Civil, 10 da Guarda, cercar uma comunidade, cair para dentro, não vai prender ladrão? Claro que vai, velho. Os ladrões estão lá. Óbvio que vai prender. Aí vai na TV e fala assim, estão vendo? Nós defendemos a integração. Esse discurso da defesa da integração, sabe o que é? Galera, vamos enganando e mantendo o modelo. Cada um com os seus aqui, ó, e ninguém faz nada que é do outro. Cada um com o seu. Qual é o problema do cada um com o seu e ninguém faz nada que é do outro? Eu tenho uma polícia com 84 mil homens, com quase nada de informação. Chegou-se a criar um nome chamado tirocínio. O que é o tirocínio? Vocês sabem o que é tirocínio? Não faço ideia. Não sei, coronel. Tirocínio, cara, o pote de ouro da Polícia Militar. O bom policial é aquele que tem tirocínio. O que é o tirocínio? É você olhar para a pessoa na rua, abordar e ele é bandido. Como que você consegue ter um bom tirocínio? Quando o ladrão, ele é tão Zé Ruela como ladrão, que ele se cagueta. Ele se cagueta no olhar, no jeito de andar, em tudo. Você olha para ele e você fala, olha, ladrão. E aí, você aborda, você sabe que você é ladrão, no seu estágio de polícia, os caras, recruta, você tá ficando bom, você tá com o tirocínio aguçado. Mas daí o pessoal que vai contra vai dizer, mas peraí, os policiais são preconceituosos, eles abordam a pessoa... Então, assim... Esse povo, como diz o Castro, isso aí é maconheiro que tá com o cérebro moído. Mas vamos falar da parte técnica de segurança pública. Polícia que vive à base de tirocínio é pedreiro. O engenheiro de polícia, sabe no que ele vive a base? De interceptação telefônica, de equipamentos de cruzamento de dados, de monitoramento. Ele junta tecnologia, informações, processa e vai no alvo. Ele não fica dando mão para a cabeça sem parar na rua até pescar. E aí a gente pega uma polícia que tem 20 mil, 40 mil, só que desses 40 mil, a grande maioria está assim no papel, ó, transformando em papel o que a outra polícia gigante fica trazendo no DP. E dessa massa de coisa que eles ficam lá horas pondo em papel,
90% a previsão de cadeia é menos de 2 anos. É furto, é estelionato de pequena lesão, é aquele crime do dia a dia, golpe, é aquelas porcarias que ninguém fica na cadeia. Os caras perdem horas e um trabalho gigantesco fazendo os putem, ouve todo mundo, faz perícia. Você sabia que se eu pegar hoje, 10 papelotes de cocaína na rua, eu tenho que levar num lugar no centro para fazer um negócio chamado constatação. Você leva esses pininhos de cocaína lá, demora 3 horas para fazer a constatação. Só depois disso que você voltar, é que o delegado vai falar, agora é cocaína, agora eu vou fazer o flagrante. Aí começa a ouvir um por um. Faz a apreensão. Isso o tempo que a viatura fica parada ali, vocês também não conseguem... Não é culpa da Polícia Civil, é culpa do sistema, do modelo. E aí você tem uma polícia que tem 20 mil homens dentro das delegacias, passando horas e horas, transformando tudo isso em papel, que não vai chegar a lugar nenhum. Uma polícia gigantesca, com 80 mil homens, 40 mil na rua, que não tem informação de quase nada, fica no tirocínio. E a gente tá achando lindo. E agora tá vindo uma galera enorme, com uma estrutura cheia de problemas, e quando eu falo isso, os caras me destroem na internet. Querendo ser mais uma polícia sem definição de competência, querendo fazer o mesmo que a PM faz. Que vai dar conflito. Aí eu viro para os caras e falo assim, eu sou a favor da Polícia Municipal. Porque vocês já patrulham, vocês já tomam tiro igual a gente, vocês prendem. Tem cidade que não tem viatura da PM, vocês estão em maior número. Só que, meu amigo, tem que criar uma série de outras regras para vocês serem uma polícia estruturada. Do tipo, não dá para você ser CLT. Você não pode trabalhar numa viatura com 70 anos. Você não pode fazer policiamento e se você der o tapa na cara de alguém e um delegado que acordou e não tomou café resolve te autuar em flagrante por abuso de autoridade, vai te mandar para o presídio onde está os ladrões que você prendeu. Que você não tem presídio próprio para guarda. Você não pode ter uma formação de 3, 4 meses e já portar um fuzil 5.56, 7.62 cruzado no peito. Tem que ter um pouco mais de critério. Aí você fala um negócio desse, os caras vêm e te arregaçam. Te arregaçam. Por que eu estou falando isso? Porque quando você me faz uma pergunta, o que nós vamos mudar para melhorar a segurança pública do nosso país? Primeiro, segurança pública é uma perna, a outra perna é poder judiciário. Se os dois não andarem junto, não muda. Não vai mudar. Nós vamos continuar aprendendo e os caras ficando pouco tempo na cadeia. E a culpa não é dos juízes, é das leis penais e processuais de execução penal. Tem que mudar radicalmente essas leis, penal, processual e execução penal, e tem que mudar o modelo policial. Quanto tempo você acha que vai levar isso? Leva muito tempo, né? Se tu tivesse o poder agora, a caneta em mãos, para alterar qualquer coisa, qual seria a primeira coisa que tu mudaria? Que tu acha assim, ó, cara, é essencial mudar isso aqui para que as coisas comecem a melhorar a partir disso? Primeiro, o Código de Execução Penal. Para com saidinha, para com progressão de regime no formato que é hoje. Eu colocaria tipo assim, ó, 2/3 da pena no fechado. O último 1/3 no semiaberto com casa de custódia. Não tem casa de custódia, fica no fechado. Nesse país é o contrário. Não tem casa de custódia, vai para o aberto. A coisa mais difícil que tem, gente, é prender um ladrão. Os caras saem na saidinha e não voltam mais. Que porra de saidinha é essa, meu? Isso é um absurdo, e nego bate palma. Entendeu? Outra coisa, presídio não é extensão de casa dos vagabundos. O presídio não tem necessidade física, isso aí é coisa de... Você vai ficar preso sem transar, ponto. No presídio, o que você vai fazer? Você vai trabalhar, estudar para remir sua pena. Só essas duas coisas.
Ah, mas eu quero ver meus parentes. Você vai ver no vidrinho. E a conversa é gravada. Ponto. Ah, mas aí o cara não tem direito a nada? Não, não tem. Ele escolheu a vida criminosa. Não tem. Eu fiquei infiltrado 2 anos. Vocês não têm ideia o quanto tem de gente da família e advogado que vai lá pegar as ordens e mandar para a rua. O crime na rua é completamente conectado com as cadeias. E tem um elo de ligação aí. Quem vocês acham que é? É essa porcaria dessa previsão de que ele tem direito à privacidade nas conversas. Não tem, amigão. Não tem. Não virou bandido? Tudo que você falar, o Estado vai acompanhar. Chama seu advogado e reza com ele. Ora, conta o que aconteceu e o advogado estudou para isso, vai criar uma linha de defesa. Conversinha escondida, acabou, você virou criminoso. Entendeu? País sério, meu amigo, país sério coloca a pessoa de bem no objetivo principal, para ser protegido. Aqui não, mano. Aqui não. E como foi para ti ficar infiltrado no PCC? Tu teve alguma escolha ou foi assim, tu vai ter que ir, coronel, ou não? Não, cara, essa história da infiltração é um negócio muito louco, porque é o seguinte, primeiro, isso foi de 2000 a 2002. Eu tinha 73 para 2000, faz a conta aí, 73 para 2000, tava com quantos anos? 27? 27. Eu era um cara jovem na polícia, maluco. Eu era rota, mano. Eu não pensava nem na minha família, eu só pensava em ir pra cima para arrebentar. Vamos atrasar a vida do ladrão. Os 7 que estavam comigo era 10 vezes pior que eu. Eu era o único mais equilibrado, porque eu tinha uma carreira nas minhas costas, né? Destruir a carreira de um comandante que tem 30 a 35 anos para puxar é muito fácil. O policial praça, ele toma uma cadeia, a vida dele continua. O oficial toma uma cadeia, ele nunca mais vai ser comandante. Entendeu? Então, às vezes eu tinha umas cautelas, umas preocupações com a minha carreira. Mas eu juntava com aqueles 7 malucos dos meus irmãos, e a gente só focava assim, ó, parecia hiperfoco, manja. Vamos catar ladrão. Vamos catar ladrão. Eu só pensava nisso. Parecia um maluco. E aí, muito jovem, na rota, como é que a gente pega o ladrão? Na grande maioria das vezes, porque agora tem o GAECO, que o GAECO de vez em quando vem com umas operações com foco e alvo. Já pronto, estudado. É aquela instituição que tem um pequeno pedacinho dela que faz umas investigações e usa a polícia militar com informação, foco e alvo. Aí, quando a rota vai nisso, ela não tem dúvida. Mas o resto dos 95% do patrulhamento de rota, como é que ele funciona? Tirocínio. A gente para a viatura na comunidade e fica andando lá dentro, nos barracos, trocando ideia e levantando o trampo. Levantando como? Com inteligência, que todo mundo prega? Não, meu. É na ideia. Vem cá, senhora. Eu contei num podcast outro dia uma arma que eu peguei aqui na Zona Norte uma vez, a gente patrulhando no Jardim Brasil, que também é uma fábrica de bandido, o que tem de bandido naquele bairro é impressionante. Tem muita gente decente, eu tenho inclusive amigos que moram no Jardim Brasil, mas o lugar para dar bandido. Aí, estamos passando numa pracinha sábado de manhã, um casal sentado em cadeirinha de praia na frente da calçada. Uma mulher e um cara, uns 30 e poucos anos. Aí aborda, os caras puxam o cara de um lado, puxa a mulher do outro. Cheguei no cara, falei, ei, mano, você tem passagem? Ele falou, senhor, tenho passagem, já fui preso por receptação, mas já faz um tempo, tal. Alguma coisa assim. Fui nela, falei, minha senhora, a senhora sabe que a senhora ter uma arma dentro de casa, a senhora tem filho? Ela tem, eu tenho 2 filhos, um pequeno, outro, tenho filho. A senhora sabe, arma dentro de casa, uma hora um moleque desse pega a arma, atira, um disparo acidental, arma não é bom, só a polícia tem que ter arma. Ela, eu sei disso, não é bom ter arma em casa. Falei, então, seu marido já teve problema com a justiça,
faz o seguinte, eu pego essa arma e eu levo embora. Ela olhou para mim, arregalou os olhos, falou, mas que arma? Eu falei, não, quer ver? Eu vou dar um jeito para a senhora não se complicar. Fui no cara. Mano, e a arma que você tem dentro de casa? Ele tem arma não, senhor. Tem arma na minha casa não. Eu falei, rapaz, não tá batendo a tua conversa da tua mulher. Ele já olhou feio para a mulher dele lá. Eu falei, entrega a arma. Entrega a arma. Ele não tem arma na minha casa não, senhor. Eu falei, tá bom. Voltei lá. Falei, ó, já conversei com ele, tá tudo certo. Ele falou que a senhora pode entregar a arma que ele não se importa. Ela, ele autorizou? Eu falei, autorizou. A pistola. Entendeu? Nossa. Então, isso é o tirocínio, velho. Eu não tenho inquérito, eu não tenho interceptação, eu não tenho acesso à informação. Depois que eu prendi, eu não tenho condição de conversar muito com os caras. Eu trabalho muito. É a inteligência. É impressionante. Não é impressionante que esses caras sempre estão vadiando, cara? Meia da tarde, hora de trabalhar, esses caras sempre estão na rua, cara. É impressionante. Ô, Carlos, não é só isso. Quando você trabalha no patrulhamento, não é dentro de gabinete, no patrulhamento. A hora que você aborda um cara e você olha no olho dele, você enxerga a maldade. Quando você aborda um cara normal, até a gente... É o jeito de falar. Há pouco quem está assistindo aí que não se sinta mal. A gente fala assim, quando a gente pega um trouxa, porque o nosso foco é bandido, entendeu? É tipo Harry Potter, né? O Harry Potter, quem não é mago, é trouxa. Eu já tô vendo o corte. Eu já tô vendo o corte. O polícia que abordar o meu irmão na rua vai falar assim, é trouxa. Você não rouba ninguém. Entendeu? É um jeito de falar. Tipo assim, ó, esse cara não é do crime. E quais são os traços que vocês percebem isso? O que o cara demonstra que faz vocês perceber isso? Primeiro é o seguinte. Polícia e ladrão se odeiam, certo? Se odeiam. Eles chamam a gente de verme. Polícia e ladrão se odeiam. Você já odiou alguém na sua vida? Em algum momento? Uma ex-namorada, um cara que pegou sua ex-namorada, um cara que te devia dinheiro, sei lá, uma briga de alguma coisa. Eu acho que o ódio, você não quer ver a pessoa, você não quer... Isso. Só que aí, por uma infelicidade chamada abordagem, você foi obrigado a ficar a 30 centímetros de distância dessa pessoa, olhando no olho. Você acha que o olhar de um cara que te odeia é o mesmo de um cara que não deve nada, que não tem problema nenhum e está conversando como se fosse outra pessoa qualquer? Então, o vagabundo, ele mal consegue olhar no olho do polícia. Normalmente, ele coloca a cabeça para baixo. Ou ele levanta o queixo e te olha com grau de ameaça. Porque aí ele é aquele ladrão que está achando que ele é tão ferradão, tão fodão, que ele pode te intimidar. E se a viatura, os policiais for meio fraco, meio bunda mole, vai mijar mesmo. Agora, se for os caras embaçados da polícia, em 2 segundos o queixo dele vai pro chão. Você já pegou esse caso Você vai olhar na cara dele com o canhão na mão, você vai falar, ô mano, você tá olhando pra tua mãe, aquela latrina que te pôs no mundo? Abaixa a sua cabeça, o vagabundo. Aí ele vai, opa, esse aqui não é trouxa. Ô, Coronel, você já pegou um caso assim, de você parar o cara e o cara querer peitar você? Não, peitar não, porque eu sempre trabalhei tático e rota, entendeu? Tático e rota, os caras já não vêm. Eles sabem que não vai dar certo. Tático, BAEP, rota, você já trabalha em maior número. Tem a estigma do nome. O vagabundo não... Cara, ele fica numa educação, ele fica doce. O problema é quando você aborda com a viatura só os dois. Às vezes você está trabalhando com uma policial feminina, os caras acham que só porque é feminina ela não tem coragem. Tem umas minas que são violentas, mano. As minas têm coragem, elas vão pra cima. Se o cara for pra cima dela, ela vai sacar e vai dar uma par de tiro. Tem cara que é besta, ele não entende. Nós temos policiais que são apetitosos, como a gente fala, pista quente, não importa o que tem no meio das pernas. É da forma como ele se formou, da forma como ele estagiou, como ele aprendeu, vai achando que é trouxa, vai se ferrar. Coronel, você
Você não acha que tem uma síndrome do inocente dentro dos presídios? Como eu falei, eu já trabalhei por um período dentro do departamento prisional, e a coisa que você mais escuta de um apenado é: eu tô pagando uma condena que não é minha. Mas isso é da Ninguém ali, Maíra, de fato... né? Perdão? Isso é da Maíra. Você quer ver um Todos negócio? os caras, ninguém ali é culpado. Não tem um cara que chega assim, não, eu tô pagando de fato uma coisa. Todo mundo é inocente e tá pagando uma coisa que ele caiu. Alguém armou para ele. Eu vou te falar um negócio que você vai começar a observar nos seus parentes e nos seus amigos. Tem algumas pessoas que elas terceirizam o erro. Várias vezes o meu filho hoje tem 23 anos. Uma única vez eu dei uma palmada na bunda dele quando ele era bem pequenininho, ele devia ter uns 2 anos. Até eu fiquei puto, não devia ter feito isso, mas fiz. Em 23 anos ele tomou uma palmada minha, uma. O resto todo, quando eu precisei falar um pouco mais sério com ele, eu falei com ele como se eu estivesse abordando alguém. Olhando na cara, sério e intenso, vamos dizer assim. Meu filho hoje ele faz engenharia da computação, trabalha numa grande empresa e ele dá uma educação diferenciada. Mas eu sempre olhei no olho do meu filho e deixei muito claro o meu jeito de pensar. E uma das coisas que eu algumas vezes já falei para ele nesse processo de educação foi o seguinte: não terceirize o que você fez. Assume, você é homem, assume a merda que você fez. Eu não aceito terceirização. Isso é um mote que a minha vida inteira eu tive com ele. Quando você transfere para o mundo do crime, vários deles terceirizam. Não fui eu não estava, estão me intrujando. Ou seja, a índole da pessoa, se ela não tem uma educação adequada, não tem um exemplo bom, não tem um freio, e o cara tem uma índole ruim, ele terceiriza. Ele sempre coloca a culpa das coisas erradas que ele faz no outro, dizendo ou que ele não fez, que não foi bem assim, que não era a intenção, que não sei o quê. Ele vai enchendo de justificativa para a grande bobagem que ele fez. Na cadeia, a grande maioria, 99% que está ali dentro, até porque tem mais de 60% de reincidência nesse país, a grande maioria que está ali dentro é de má índole. Então eles terceirizam. A culpa nunca é deles. E o pior não é isso, é você achar depois um monte de gente que estuda, que se preparou, trabalha, ganha o pão de cada dia, concordando com as muletas. Eu sou de uma formação que se eu aparecesse com uma muleta no meu pai, ele pegava a muleta e dava na minha cabeça. O meu pai não tinha ideia. É calado, ouvindo e reza para não apanhar. Simples assim. Hein, Coronel, uma coisa que se discute bastante no Brasil, eu queria saber a tua opinião. Eu tenho uma realidade totalmente diferente da de vocês, que eu nasci bem no interior, era só famílias alemães, e eu me lembro que na minha época, eu não me lembro de ter uma casa onde os donos não possuíam armas nela. Todas as casas tinha, de todas as famílias, e não tinha roubo lá. Então, eu gostaria de saber de ti, porque a minha perspectiva é totalmente diferente da de vocês. O que tu acha dessa questão do desarmamento da população de bem? Primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: ter arma não é sinônimo de que o crime vai ter medo. Beleza? Então, eu não defendo todo mundo ter arma em casa ou no trabalho por esse motivo. Eu não acredito que um país onde todo mundo tinha arma, esses vagabundos iam ter medo de entrar na sua casa. Eles não pensam assim. Pelo contrário, é bem possível que o cara se organize mais para pegar a tua arma. Então, eu não acredito que ter arma impeça o crime. É o meu jeito de pensar. Eu sei que a maioria discorda. Mas eu defendo que você tenha arma em casa. Todo mundo tem que ter direito de ter uma arma em casa e no trabalho. Não na rua. Vamos supor, você é dentista. Você quer ter uma arma no teu consultório. Eu concordo.
Você é empresário, na sede da tua empresa, eu quero ter uma arma. Eu concordo. Ou seja, no imóvel, tem uma restrição ali. No imóvel, você ter uma arma no seu trabalho, na sua casa, eu sou a favor. E aí, por quê? Por que eu sou a favor? Porque você tem que ter o direito de se defender num limite extremo. Vou dar um exemplo básico para você. Os caras caíram para dentro da tua casa e vão estuprar a sua filha. Eu posso querer ter a vontade de ir para tudo ou nada. Por que não? Eu preciso ter um mínimo de condição de me defender se eu for bem treinado, capacitado e ter esse acesso. E se eu não quiser, a arma vai continuar guardada e paciência. Mas eu tenho que ter esse direito de me defender. Eu concordo que eu tenho a mesma opinião, porque eu penso assim, principalmente nós como homens, imagina os caras invadem a tua casa e tu tá ali refém sem poder fazer nada, ficar assistindo algo. Eu prefiro perder a vida e tentar fazer algo do que ficar ali simplesmente sem fazer nada. Esse é o motivo que eu defendo que todo mundo tem que ter o direito de ter uma arma em casa ou no trabalho. É aquela opção de poder defender você e sua família no lugar que ele é inviolável, cara. A lei fala isso, ela só não pune adequadamente. Mas se ele é inviolável, o vagabundo, quando ele pensar em entrar numa casa ou num escritório, alguma coisa, ele tem que falar assim, porra, a chance de eu ter que trocar tiro existe, porque a grande maioria tem arma. Entendeu? Então, isso é uma condição que eu considero como defesa, não como uma estratégia de diminuição do crime. Eu não defendo a tese da arma como estratégia de diminuição do crime. Eu conheço a cabeça do ladrão. O ladrão cai para dentro de casa de polícia. Eles têm coragem. Coronel, para nós finalizarmos também, em razão já do tempo, a gente sabe que o senhor aí tem vocação para isso, já tem uma noção gigantesca, né, da população, as necessidades, as dificuldades que passam as pessoas na periferia, na comunidade, porque o senhor sempre está ali, né, passando com o carro, conversando com a população, tendo essa vivência com a população, e a gente sabe que o senhor também estaria como um pré-candidato a deputado. Então nós queremos falar um pouquinho, como a última pergunta também, o que o senhor tem a dizer, quais são as suas ideias, né, caso o senhor venha aí estar agora é outro tipo de ladrão que você vai lidar. Muito mais perigoso. Muito mais perigoso. O que o senhor espera? O que o senhor espera sobre isso? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que eu devo ter uma conta muito grande para eu pagar com Deus. Porque eu fico aceitando uns negócios, cara, que tem alguns momentos que eu boto a cabeça no travesseiro e falo, cara, onde eu tô com a cabeça? Ó, para vocês terem uma ideia, eu tô, acho que no 3º mandato de síndico do meu prédio. Cara, todo mundo que você conversa, que você fala que você é síndico, as pessoas falam, cara, você é bobo. Entendeu? Então, assim, eu trabalhei na polícia 35 anos. E outra coisa, viu? Eu cumpri a minha missão. Eu não larguei no meio. Eu não desisti por causa de pressão. Eu era para ter, o meu contrato era de 30 anos. Quando eu entrei lá com 16 anos, eu deveria ter trabalhado até os 46 e aposentado. O salário integral. Aí eu falei assim, quer saber, mano? Eu gosto de ser polícia, velho. Vou ficar mais 5. Não ganhei R$1 a mais, eu continuei ganhando o mesmo salário que eu ganharia se eu tivesse sentado na minha casa, tinha desenho, eu fiquei trabalhando 5 anos. E eu vou falar para vocês aqui, ó. Eu gostaria de ter ficado mais. É que eu não podia. Eu fui obrigado a sair. Eu adorava o meu batalhão, a tropa do batalhão que eu estava, eu tinha 12 anos de unidade. Me adora, a grande maioria, porque eu sou justo, eu sou um cara acessível, eu troco ideia com todo mundo, eu não sou um comandante babaca, que nem tem alguns aí. Eu sempre fui um cara bem... Eu jogava bola com a minha tropa toda semana. Então, quando era para ser duro, eu era. Eu mandei, nos 5 anos, mais de 20 policiais expulsos da minha unidade. Da PM, quer dizer. Eu expulsei da PM, eu não mandei para outro problema, não.
Então, e não fiz nada sozinho, viu? Os outros comandantes apoiando, sistema de inteligência, sistema de justiça e disciplina, todos esses caras que foram expulsos na minha gestão pediram para ser expulso. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, depois desses 35 anos, eu achei que eu fosse fazer churrasco e passear. Porque o salário dá essa condição de coronel aposentado. E só ganhei esse salário no finalzinho da carreira, viu? Fiquei 16 anos tenente. Só que o que acontece? Meu filho, nessa faculdade aí, que ele estuda o dia inteiro e trabalha. A minha esposa não abre mão do trabalho dela. Eu ia ficar em casa. Aí eu recebi o convite para ser secretário de segurança numa cidade. Fiquei lá 6 meses. Entendi como é que funciona a política municipal. Existe um negócio que é pior. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nosso país não está dividido entre direita e esquerda? Pô, tá bem polarizado. Bem dividido. Sabe quem são os piores para o país? Nem a esquerda, nem a direita. É o centro? É os que não querem saber de porra nenhuma, os isentão. Isentão. Porque se os isentões, eu não estou falando aqueles caras que são de centro convicto, tipo assim, ó, eu não quero polaridade nem para mais, nem para menos, eu quero um país que progrida, que não tenha instabilidade e tal, aquele cara que é convicto politicamente de centro, se comporta e tem essa narrativa. Beleza, esse cara ele tem um viés. Eu estou falando daquele cara que ele não toma partido nenhum de nada. Esse cara, que o país dele, o que importa é carnaval, futebol, novela, isso é um câncer para a sociedade. Por quê? Porque você não consegue entender no final das contas, para onde nós vamos. Você não consegue entender. E é aquela mesma galera que fica no prédio assim, arrebentando, metendo pau, criticando, no dia da eleição, no dia da Assembleia, ele não vai. Você chega para ele e fala assim, não, gostei da sua ideia, muito boa. Faz o seguinte, pega 3 indicações do que você está querendo, faz 3 orçamentos, traz para a gente que nós vamos ver. Ele, eu só dei ideia. Eu não quero fazer porra nenhuma, não, eu só dou ideia. Então, eu politicamente, eu fazia muitas críticas a minha vida inteira, mas eu nunca me coloquei à disposição de nada. Até porque minha carreira policial não dava tempo para isso. E eu queria terminar minha missão até o fim. A hora que eu me aposentei e que um cara chegou para mim e falou assim, meu, você tem muito conhecimento, você serviu e você ainda está novo de idade, você tem 52 anos, você vai ficar em casa, mano. Vem para a política, vamos fazer a diferença. Aí eu comecei a pensar, falei, pode ser, meu. Aí o que acontece? Eu fui em casa, foi falar para a esposa e para o filho, quase apanhei. Não, de jeito nenhum, a gente não quer isso, é uma exposição, é um meio nojento, político, podre e tal. Eu botei os dois no sofá e falei, pessoal, nós vamos continuar igual os isentões, criticando, metendo pau, mas a gente não se coloca à disposição. Aí os dois pararam e falaram assim, ó, se você acha que dá para levar sem prejudicar a sua família, então abraça aí, vamos embora. Então está tudo caminhando para eu ser pré-candidato a deputado estadual aqui em São Paulo. Um monte de gente fica me mandando no direct assim, não, é federal, precisamos de você em Brasília. Eu falei, cara, já foi difícil minha mulher aceitar. Eu começo no estado, aprendo no meu estado como é a política, me coloco à disposição e mostro se eu sou capaz de fazer a diferença. Se eu me destacar e fizer a diferença, eu me coloco à disposição de Brasília. Mas não adianta eu querer ir embora para Brasília já, que eu acabo com a minha família, não faço a diferença no meu estado inicialmente, e já sou jogado num ninho de cobra, que é tudo cobra gigante, grossa e peçonhenta. Eu vou ser um inseto lá no meio deles. Eu preciso aprender um pouco no meu estado. Perfeito. Coronel, a gente queria agradecer você pela sua participação aqui. Obviamente, nós queremos que você volte em outra oportunidade. Aí, muitos assuntos aí nós poderíamos tratar, mas obviamente é impossível, né, em razão de... Também a agenda do Coronel aí é muito disputada, né? Bastante coisa que ele participa. A gente sabe que não é fácil para trazer ele aí, mas quero agradecer você, agradecer ao Marcelino também, que organizou isso para nós.
e que dê tudo certo nessa nova empreitada, nessa nova missão que agora você tem, que é ajudar a população em outra escala. Tá bom, Coronel? Gente, eu estou à disposição de vocês. Estou à disposição de vocês. A gente marca uma nova. A gente precisa comentar como é que foi a caminhada da infiltração, como gerou. É só, pode ajustar com o Marcelino. Uma próxima oportunidade que tiver aí, eu estou junto com vocês. Coronel, uma pergunta. Santa Catarina, né? Tem que ter amigo nesse lugar aí. Esse lugar é maravilhoso. Tem que ter amigo aí. Eu sou Santa Catarina, ele é Rio Grande do Sul. Olha. Mas, ó, Coronel, uma pergunta para você. Tem alguém que você gostaria de ter uma conversa ainda, que a gente possa organizar aqui no canal? Não, eu queria sentar com esse cara, ou para debater, ou para ter uma conversa legal. O que você me diz? Teria alguém que você teria interesse em sentar para trocar uma ideia? Para nós, quem sabe, aí, criar uma Dream Match? Não, na verdade, assim, ó, eu me coloco à disposição de vocês, para quem vocês quiserem colocar, desde que seja uma pessoa séria. Legal. Eu já tenho falado aqui em São Paulo, por exemplo, eu acabei de receber um convite para participar de um funkeiro contra 25 polícias. Não vou. Me perdoa, mas não vai passar a raiva, hein? É assim, ó, eu não tenho nada contra o funk. Acabei de falar que achei exagerada a imputação de tentativa de homicídio naquele MC Tuto. Eu fiz uma análise jurídica ali dos fatos, eu teria tomado uma decisão diferente, eu teria indiciado ele em lesão corporal, não teria pedido a prisão preventiva, porque ele parou, socorreu, está mantendo apoio à vítima, ou seja, não tem nada que justifique ali uma prisão preventiva. Bateu no judiciário e colocaram o cara em liberdade. Aí vem o ranço contra os funkeiros, contra os MC, e esse cara está trabalhando, é um trabalhador. E eu dei uma perguntada, me disseram que ele não é aqueles cara muito ácido e chega a ser até incitador de crime nas ideias. Então eu falei, cara, eu não sou preconceituoso. Não tenho nada contra quem foi, eu nem sei quem é esse funkeiro que vai debater com os 25. Mas é o tipo de coisa que não me atrai. Eu não passei 35 anos estudando, eu tenho doutorado, eu tenho formação jurídica com especialização em processo penal. Eu não vou gastar meu tempo fazendo discussão de ficar, você é maconheiro, você é funkeiro, você é favelado, você não sei o quê. Não é esse tipo de conversa que eu quero ter com pessoas. Vocês podem chamar quem vocês quiserem para a gente conversar a respeito de segurança pública, a respeito de qualquer coisa, num nível de educação e de conhecimento. Legal. Aí eu tô dentro, e minhas ideias não são a única coisa certa, não. Se me convencer de errado, eu não concordo, tá certo. O seu posicionamento é melhor. Mas tem que ter um mínimo de história. Não é qualquer um que vai vir conversar de coisa que não sabe. Tipo aquela mulher do cabelo colorido lá. Eu não sento para conversar com um ser desse. Que vem falar que você vai enfrentar a cara de fuzil com pedra na mão. Não vou. Dependendo da frase que a pessoa falar, eu vou parar e falar, amigo, não vamos nesse. Mas vocês podem pensar em qualquer pessoa aí que vocês quiserem, a gente conversa com uma hora. Perfeito, Coronel. Fechou? Perfeito. Me diz uma coisa, se o senhor pode falar suas redes sociais para o pessoal estar entrando lá. A gente vai deixar também na descrição desse vídeo. Pessoal, entrem lá, sigam o Coronel Paganoto, acompanhem as redes dele aí. Vai estar tudo aqui na descrição também do nosso vídeo. Se o senhor quiser também falar para ressaltar. Então, porque minha rede é nova, meu. Eu não tinha Instagram, essas coisas tudo. O Marcelino que elaborou, construiu, vamos dizer assim, de julho para cá, do ano passado. Então, para essa questão do projeto político, a quantidade de gente que te acompanha, ouve as suas ideias, tal, isso faz muita diferença. Então, quem puder, @aí Coronel Paganoto com 2 T's, está lá meu Instagram, tem TikTok e YouTube. No YouTube, eu e o Marcelino estamos com uma ideia, nós vamos começar a fazer agora uma live por semana para eu tirar dúvidas e bater um papo com os jovens que estão querendo ingressar em carreiras policiais e militares. Fizeram isso por mim um dia e hoje eu sou um coronel realizado. Então eu vou tentar ajudar uma garotada tirando algumas dúvidas. Isso nós vamos fazer live no YouTube. Legal. Ó, pessoal, então entra lá, participa, conheça um pouco das redes sociais aí do Coronel. Estevam,
E que o pessoal tem que fazer agora? Deixar aquele likezão, se inscrever no canal, se inscreva no canal do Coronel também, no Instagram a gente vai estar fazendo collab lá, se inscrevam no Instagram dele também, sigam ele lá. E pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio. Um abraço para os brigadianos aí, Coronel Pereira Martins, que era o comandante da rodoviária, um puta cara aí no sul. E um abraço a todos os brigadianos e a galera da PM aí de Santa Catarina. Um abraço a todos. legal, valeu. Valeu. Até mais, pessoal.